Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento sagrado de oração. Eu sei, a vida muitas vezes nos surpreende com seus desafios. Tem dias em que a gente se esforça para exibir um sorriso por fora, para mostrar que está tudo bem, mas por dentro estamos carregando um peso invisível, uma angústia que ninguém mais consegue ver ou compreender. Tem dias em que a casa parece estar em perfeita ordem, a rotina segue seu curso, mas o coração não encontra paz. Ele está inquieto, talvez ferido, talvez sobrecarregado. E tem noites, especialmente aquelas em que o silêncio se instala, onde cada som se apaga, e é exatamente nesse silêncio profundo que o medo tenta se agigantar, que as preocupações sussurram mais alto, tentando roubar a nossa paz e a nossa esperança. Mas eu quero te dizer algo com toda a certeza do meu coração. Você não chegou aqui por acaso. Não foi um clique aleatório, não foi uma coincidência. Há um propósito divino para você estar aqui, neste exato momento, ouvindo esta oração. Hoje eu declaro sobre a sua vida e sobre o seu lar. É noite de cobertura espiritual. É noite de livramento de tudo aquilo que te oprime. É noite de restauração completa em todas as áreas da sua vida. E para que isso aconteça, eu vou te pedir algo muito simples, mas incrivelmente poderoso. Permaneça comigo. Permaneça conectado de coração e mente até o fim desta oração. Porque não se trata apenas de ouvir palavras. Não é só mais uma oração. É sobre concordar com cada palavra que será proferida. É sobre alinhar o seu espírito com o céu, com a vontade de Deus. É sobre declarar com uma fé inabalável, com uma convicção profunda. O inimigo não terá a última palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Agora, eu te convido a respirar fundo. Inspire e expire lentamente. Se você estiver em um lugar onde se sinta confortável, feche os olhos por alguns segundos, permitindo que a sua alma se aquiete. Se não for possível fechar os olhos, apenas aquiete o seu coração. Concentre-se na minha voz e na presença de Deus que preenche este ambiente. Vamos juntos, vamos entrar no lugar santo. Pai amado, Deus eterno, Deus vivo, Deus fiel. Neste momento, com toda a reverência que a Tua Majestade merece, mas também com a ousadia que a Tua graça nos concede, eu me coloco diante da Tua gloriosa presença. Tu és o Deus que não dorme, o guarda de Israel que nunca cochila. Tu és o Deus que vê o que ninguém mais consegue ver, que penetra nas profundezas da alma humana. Tu és o Deus que conhece a intenção mais íntima do coração, que discerne o invisível, que compreende as batalhas que travamos em silêncio e que vence guerras que nós nem sequer sabemos nomear. Tua soberania é infinita, teu amor é incondicional e tua fidelidade é a nossa rocha. Senhor, eu consagro este ambiente agora, este lugar onde esta oração está sendo ouvida, seja ele qual for, a sua casa, o seu carro, o seu local de trabalho, o seu quarto, eu o consagro a Ti, Senhor, que ele seja um santuário da Tua presença. Consagro a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração, desde o topo da cabeça até a planta dos pés. Consagro a mente para que seja renovada e livre de pensamentos negativos. Consagro o coração para que seja curado e cheio do Teu amor. Consagro o corpo para que seja templo do Espírito Santo. Consagro a casa para que seja um refúgio de paz. Consagro a família para que seja unida e abençoada. E consagro o caminho, cada passo, cada decisão, cada jornada. Pai, eu declaro em nome de Jesus, este lar, esta vida, não é território comum. Não é um lugar sem dono, sem propósito. Este lar tem dono, e o dono é o Senhor Jesus Cristo. Este lar tem um altar, um lugar de adoração e comunhão contigo. Este lar tem cobertura espiritual, uma proteção que vem do alto. E o nome que reina aqui, o nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra, é o nome de Jesus Cristo. Senhor, abre os portais do céu sobre esta casa agora. Que as comportas celestiais se abram e derramem a Tua glória. E envia Teus anjos, Senhor, anjos guerreiros, poderosos em batalha, para lutar por nós. Anjos ministradores,
para nos servir e nos fortalecer, anjos de guarda para nos proteger e nos guiar. Que eles cerquem este lugar com o fogo consumidor do alto, um fogo que purifica e que protege. Que haja um muro de fogo ao redor desta casa, uma barreira intransponível para toda e qualquer força maligna. Que haja uma barreira invisível aos olhos humanos, mas absolutamente intransponível para o inimigo. Que haja vigilância constante do céu, dia e noite, sem cessar, guardando cada entrada e cada saída. Agora, Pai, eu peço com toda a fé, fecha todas as brechas, cada fresta, cada rachadura, cada ponto vulnerável que o inimigo possa ter encontrado para tentar entrar e causar dano. Fecha as brechas emocionais, aquelas abertas por mágoas não resolvidas, por ressentimentos guardados, por feridas antigas que ainda sangram. Fecha as brechas espirituais, abertas por negligência, por falta de oração, por desobediência, por palavras proferidas sem sabedoria. Fecha as brechas abertas pelo medo que paralisa, pela ansiedade que consome, pelas palavras negativas que proferimos sobre nós mesmos e sobre os outros. Fecha as brechas abertas por contendas e discussões que dividem. Fecha as brechas abertas por hábitos que enfraquecem o nosso altar, que nos afastam da Tua presença. Fecha as brechas abertas por permissões que demos, muitas vezes sem perceber, ao que não vem de Ti. Senhor, sela todas as portas e janelas espirituais desta casa. Sela os quartos, o lugar do descanso e da intimidade. Sela a sala, o lugar da convivência e do lazer. Sela a cozinha, o lugar do sustento e da partilha. Sela o banheiro, o lugar da purificação e do cuidado pessoal. Sela o quintal, o espaço de expansão e de liberdade. Sela a cama, o lugar do descanso e da renovação. Sela a mesa, o lugar da comunhão e da união familiar. Sela o portão, o lugar de entrada e saída, de onde as bênçãos entram e o mal é impedido de passar. Sela este endereço, cada metro quadrado, com o precioso sangue de Jesus. Que o sangue de Cristo seja a nossa marca de proteção e redenção. E eu declaro algo com autoridade agora. Nenhuma presença contrária à vontade de Deus permanecerá neste lar. Nenhuma influência maligna, por mais sutil que seja, ficará escondida. Nenhum peso espiritual, nenhuma opressão ficará assentado nos cantos desta casa, nos corações dos seus moradores. Nenhum espírito de confusão que tenta roubar a clareza e a paz ficará rondando. Nenhum espírito de tormento que causa angústia e desespero terá liberdade para agir aqui. Em nome de Jesus, toda treva se dissipa agora. Pai, onde houve gritos, onde a voz se elevou em raiva e frustração, traz a Tua paz que acalma a tempestade. Onde houve discussão, onde as palavras feriram e dividiram, traz o entendimento mútuo, a capacidade de ouvir e de compreender. Onde houve frieza, onde o amor esfriou e a conexão se perdeu, traz a reconciliação, o calor do afeto restaurado. Onde houve distância, seja física ou emocional, traz a aproximação, o desejo de estar junto novamente. Onde houve silêncio carregado, um silêncio pesado de mágoas e ressentimentos, traz o diálogo curado, a liberdade de expressar e de perdoar. E agora eu me levanto, em nome de Jesus, contra tudo aquilo que tenta atacar esta família, este lar. Senhor, há pessoas que estão sentindo o lar pesado, uma atmosfera densa, e elas não conseguem explicar o porquê. Há pessoas que estão tendo sonhos repetidos, pesadelos que roubam o sono, uma sensação constante de perseguição, ansiedade sem um motivo aparente. Há pessoas que estão exaustas, esgotadas, e parece que o descanso físico não é suficiente para restaurar as suas forças. Há pessoas que estão brigando por coisas pequenas, por motivos banais, e depois se perguntam com tristeza: por que nós estamos assim? O que está acontecendo conosco? Pai,
Eu declaro com toda a convicção: isso não vai continuar. Porque quando a luz da tua presença chega, as trevas recuam, elas não podem permanecer. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda a opressão espiritual que tenta sufocar, toda a influência maligna que tenta destruir. Repreendo todo espírito de medo que tenta paralisar. Repreendo todo espírito de ansiedade que tenta roubar a paz. Repreendo todo espírito de confusão que tenta obscurecer a mente. Repreendo todo espírito de acusação que tenta trazer culpa e condenação. Repreendo todo espírito de divisão familiar que tenta romper os laços de amor. Repreendo toda tentativa de quebrar vínculos, de romper alianças, de esfriar o amor e de enfraquecer a fé. Que toda seta lançada contra este lar, contra esta família, caia por terra agora, sem efeito. Que toda palavra maldita, toda maldição proferida, volte sem poder. Que toda inveja que tentou entrar seja frustrada e desfeita. Que toda intenção escondida, todo plano maligno, seja exposto pela tua luz, Senhor. Pai, eu peço, tira o disfarce do que está oculto. Revela o que estava escondido, o que estava agindo nas sombras. Mostra o que estava causando desgaste, o que estava minando as forças. Expõe a raiz do problema, porque nós sabemos que quando o Senhor revela a raiz, o Senhor também tem o poder de arrancá-la completamente. E eu declaro, nenhuma obra das trevas vai prosperar neste lar. Nenhuma armadilha do inimigo vai prevalecer, nenhuma estratégia invisível do mal vai permanecer ativa, porque o nome de Jesus é autoridade, é poder, é vitória. Senhor, visita agora o emocional dos moradores desta casa. Há pessoas aqui com o coração cansado, exausto de lutar. Há pessoas aqui segurando as lágrimas, com medo de preocupar alguém, de mostrar a sua fraqueza. Há pessoas aqui que se sentem sozinhas, mesmo estando rodeadas de pessoas, sentindo um vazio que ninguém preenche. Há pessoas aqui que estão vivendo uma batalha interna intensa, tentando manter a fé, mas o peito aperta, a mente corre em pensamentos incessantes e a paz parece uma miragem distante. Elas precisam de Ti, Senhor. Pai, entra com a Tua cura profunda. Eu declaro cura sobre traumas antigos, aquelas feridas que o tempo não conseguiu apagar. Cura sobre rejeições que marcaram a alma. Cura sobre humilhações que roubaram a autoestima. Cura sobre palavras que feriram profundamente e ficaram ecoando na mente por anos a fio. Cura sobre lembranças que ainda doem, que trazem tristeza e angústia. Cura sobre medos que paralisam, que impedem de avançar. Cura sobre culpas que esmagam, que tiram a alegria de viver. Espírito Santo, toca agora onde ninguém mais pode tocar. Visita as memórias, aquelas que trazem dor e sofrimento. Visita os pensamentos que voltam à noite, roubando o sono e a tranquilidade. Visita as feridas que a pessoa nunca contou para ninguém, aquelas que são guardadas no mais profundo do ser. E eu declaro, onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Liberdade da angústia que aperta o peito, liberdade do pânico que assola a mente, liberdade da tristeza profunda que rouba a cor da vida, liberdade da sensação de peso, de fardo, de opressão. Pai, eu peço, tira o disfarce do que está oculto. Revela o que estava escondido, o que estava agindo nas sombras. Mostra o que estava causando desgaste, o que estava minando as forças. Expõe a raiz do problema, porque nós sabemos que quando o Senhor revela a raiz, o Senhor também tem o poder de arrancá-la completamente. E eu declaro, nenhuma obra das trevas vai prosperar neste lar, nenhuma armadilha do inimigo vai prevalecer, nenhuma estratégia invisível do mal vai permanecer ativa, porque o nome de Jesus é autoridade,
é poder, é vitória. Senhor, visita agora o emocional dos moradores desta casa. Há pessoas aqui com o coração cansado, exausto de lutar. Há pessoas aqui segurando as lágrimas, com medo de preocupar alguém, de mostrar a sua fraqueza. Há pessoas aqui que se sentem sozinhas, mesmo estando rodeadas de pessoas, sentindo um vazio que ninguém preenche. Há pessoas aqui que estão vivendo uma batalha interna intensa, tentando manter a fé, mas o peito aperta, a mente corre em pensamentos incessantes e a paz parece uma miragem distante. Elas precisam de Ti, Senhor. Pai, entra com a Tua cura profunda. Eu declaro cura sobre traumas antigos, aquelas feridas que o tempo não conseguiu apagar. Cura sobre rejeições que marcaram a alma. Cura sobre humilhações que roubaram a autoestima. Cura sobre palavras que feriram profundamente e ficaram ecoando na mente por anos a fio. Cura sobre lembranças que ainda doem, que trazem tristeza e angústia. Cura sobre medos que paralisam, que impedem de avançar. Cura sobre culpas que esmagam, que tiram a alegria de viver. Espírito Santo, toca agora onde ninguém mais pode tocar. Visita as memórias, aquelas que trazem dor e sofrimento. Visita os pensamentos que voltam à noite, roubando o sono e a tranquilidade. Visita as feridas que a pessoa nunca contou para ninguém, aquelas que são guardadas no mais profundo do ser. E eu declaro, onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Liberdade da angústia que aperta o peito, liberdade do pânico que assola a mente, liberdade da tristeza profunda que rouba a cor da vida, liberdade da sensação de peso, de fardo, de opressão. Pai, derrama sobre cada um a Tua paz que excede todo o entendimento humano. Uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis, uma paz que não depende de notícias boas, uma paz que permanece inabalável, mesmo quando o mundo balança ao nosso redor. Que essa paz inunde cada coração, cada mente, cada alma. Agora, Senhor, eu oro pela saúde, porque tem gente que está sentindo dores sem explicação, dores que os médicos não conseguem diagnosticar. Tem gente que está vivendo sintomas que vão e voltam, que causam preocupação e desconforto. Tem gente que está sobrecarregado, com a mente e o corpo exaustos, e o corpo está gritando por socorro. Tem gente que está com a mente tão exausta que isso se manifestou em dores físicas, em enfermidades, mas o Senhor é o Deus que cura. Em nome de Jesus eu declaro saúde, eu declaro força, vigor e energia, eu declaro restauração completa do corpo, eu declaro equilíbrio em todos os sistemas, eu declaro que o corpo será alinhado ao propósito de Deus, funcionando perfeitamente como foi criado para ser. Toca o coração, Senhor, e cura toda enfermidade cardíaca. Toca os pulmões e restaura a respiração. Toca o estômago e cura as doenças digestivas. Toca os rins e restaura a função renal. Toca o fígado e purifica o organismo. Toca o sangue e remove toda a impureza. Toca os ossos e fortalece a estrutura. Toca a coluna e alivia as dores. Toca o sistema nervoso e traz tranquilidade. Toca o sono e concede um descanso reparador. Toca o apetite e restaura a nutrição. Toca a mente e cura as doenças mentais. E eu repreendo agora todo espírito de enfermidade e opressão que tenta se instalar. Tudo o que tenta enfraquecer o corpo, tudo o que tenta adoecer, tudo o que tenta roubar a disposição e a alegria de viver. Eu ordeno, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Toda doença, toda dor, toda fraqueza, saia deste corpo e desta casa. Pai, agora eu coloco diante de Ti as finanças deste lar. Porque tem gente vivendo um aperto financeiro, uma dificuldade que parece não ter fim. Tem gente trabalhando muito, se esforçando, mas vendo pouco resultado. O dinheiro parece escorrer pelas mãos. Tem gente vendo o dinheiro sumir,
contas inesperadas aparecerem, portas de oportunidade se fecharem. Tem gente que tem potencial, tem habilidade, tem talentos, mas parece que sempre tem algo travando, impedindo o avanço financeiro. Mas o Senhor é o Deus da provisão. Senhor, eu repreendo o devorador, todo espírito que tenta roubar e destruir as finanças. Repreendo o desperdício, a falta de sabedoria na administração. Repreendo a escassez, a mentalidade de que nunca há o suficiente. Repreendo toda a vergonha financeira, o sentimento de incapacidade. Repreendo todo o ciclo de dívidas e sufoco que aprisiona. E eu declaro provisão abundante. Declaro portas abertas de emprego, de negócios, de oportunidades. Declaro crescimento financeiro, multiplicação de recursos. Declaro ideias novas, criatividade para gerar riqueza. Declaro oportunidades inesperadas que vêm da tua mão. Declaro conexões divinas, pessoas que surgem para abençoar. Declaro sabedoria para administrar os recursos e coragem para recomeçar, para inovar. Pai, traz alinhamento financeiro, traz estratégia para gerir, traz discernimento para investir, traz direção para os negócios e traz sustento, porque Tu és o Deus que provê, e a Tua provisão não vem com humilhação, ela vem com honra, com dignidade, com alegria. Agora eu oro pela vida familiar e pelos relacionamentos que são a base da nossa existência. Senhor, restaura casamentos que estão em crise, que estão se desfazendo. Restaura alianças que foram quebradas, promessas que foram esquecidas. Restaura a confiança que foi abalada pela dor e pela decepção. Restaura o respeito mútuo, a admiração. Restaura a ternura, o carinho, a delicadeza no trato. Restaura a disposição para conversar sem ferir, para dialogar com amor e paciência. Eu repreendo toda a frieza emocional que se instalou nos corações. Repreendo toda a indiferença que afasta e isola. Repreendo todo o orgulho que impede o pedido de perdão, que não permite a reconciliação. Repreendo toda palavra que foi lançada no calor do momento e ficou como uma ferida aberta, sangrando e causando dor. E eu declaro: haverá reconciliação, haverá mudança de atitudes e de coração, haverá recomeço, uma nova chance para o amor, haverá abraço onde havia distância, união onde havia separação, haverá paz onde havia briga, harmonia onde havia discórdia. Pai, eu oro pelos filhos, guarda os passos deles, Senhor, para que não se desviem do teu caminho. Guarda as amizades para que sejam influências positivas. Guarda as escolhas para que sejam sábias e te agradem. Guarda os olhos para que vejam o que é bom e puro. Guarda os ouvidos para que ouçam a tua voz e a boa palavra. Guarda o coração para que seja puro e cheio do teu amor. Eu repreendo rebeldia, toda desobediência. Repreendo influência errada que tenta desviar. Repreendo armadilhas disfarçadas em diversão que levam à destruição. Repreendo tudo o que tenta confundir a identidade, enfraquecer a fé e apagar o propósito de vida deles. Eu declaro: esta geração será do Senhor. Eles terão temor a Ti, terão discernimento para as escolhas, terão sabedoria para viver, terão direção clara para o futuro. Agora, Pai, eu quero entrar numa área que muita gente vive em silêncio, carregando um fardo pesado, prisões e vícios. Senhor, há pessoas que Te amam, que desejam Te servir, mas estão presas em um ciclo vicioso. Elas caem, se culpam amargamente, prometem que não vão mais ceder e caem de novo. E o inimigo usa isso para acusar, para envergonhar, para afastar da Tua presença, para fazer com que se sintam indignas. Mas o Senhor é o Deus que liberta. Pai, em nome de Jesus, eu declaro: as correntes estão se quebrando agora. Que haja renúncia verdadeira a todo vício, a toda prática que desagrada a Ti. Que haja força interior, uma força que vem do Teu Espírito. Que haja domínio próprio restaurado, a capacidade de controlar os impulsos e as vontades.
Que a pessoa tenha nojo do que antes parecia normal, do que antes a aprisionava. Que o desejo pelo pecado seque, perca a sua força. Que a alma volte a ter prazer em ti, em tua palavra, em tua presença. Eu repreendo toda compulsão destrutiva, todo hábito que escraviza. Repreendo tudo o que consome tempo, energia e identidade. E eu declaro liberdade. Liberdade para dizer não ao pecado. Liberdade para recomeçar, para ter uma nova vida. Liberdade para caminhar em santidade sem culpa esmagadora. Liberdade com dignidade, com paz, com a alegria de ser filho de Deus. Senhor, agora eu peço, purifica este lar, purifica a atmosfera, que todo o ar pesado, toda a energia negativa seja removida. Purifica o que se ouve, que apenas palavras de vida e de fé sejam proferidas. Purifica o que se assiste, que o que entra pelos olhos seja edificante. Purifica o que se conversa, que as palavras sejam de bênção e não de maldição. Purifica os hábitos, que sejam hábitos que te agradam. Purifica as alianças, que sejam com pessoas que nos aproximam de ti. Que tudo o que contamina seja removido, que tudo o que enfraquece seja cortado, que tudo o que abre porta para o mal seja fechado e selado pelo sangue de Jesus. Pai, levanta sentinelas espirituais neste lar. Desperta a pessoa para orar, para buscar a tua face. Desperta para vigiar, para estar atenta aos ataques do inimigo. Desperta para discernir, para entender o que vem de ti e o que não vem. Desperta para não normalizar o que é ataque espiritual, para não aceitar o que é opressão como se fosse personalidade, fase, azar ou destino. Não, Senhor, aqui é proteção, aqui é governo do céu, aqui é autoridade de Cristo. E agora eu declaro algo profético sobre esta casa, sobre esta vida. Esta casa terá noites de descanso profundo e reparador. Esta casa terá manhãs leves, cheias de esperança e alegria. Esta casa terá risos restaurados, a alegria voltará a ecoar. Esta casa terá conversas curadas, diálogos cheios de amor e entendimento. Esta casa terá portas abertas de oportunidades e bênçãos. Esta casa terá milagres visíveis. Esta casa terá testemunhos poderosos da tua fidelidade. Porque quando Deus decide visitar, a história muda, a vida se transforma, o impossível acontece. Agora eu te convido a concordar comigo em voz alta, se puder. Se não puder, concorde no seu coração, com toda a sua fé. Minha casa é do Senhor, minha mente é guardada, minha família é coberta, meus caminhos estão nas mãos de Deus. Nenhum mal prosperará, eu viverei um novo tempo. Pai amado, eu selo esta oração agora, selo com fé inabalável, selo com a tua palavra que é viva e eficaz, selo com a autoridade do nome de Jesus. E eu declaro, o que estava pesado está sendo aliviado, o que estava travado está sendo destravado, o que estava doendo está sendo curado, o que estava em guerra encontrará paz, e o que parecia impossível começará a se mover, a se manifestar na sua vida. Que o Senhor abençoe este lar, que o Senhor abençoe esta família, que o Senhor abençoe a vida de quem está comigo agora, crendo e recebendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E se essa oração falou com você, se você sentiu paz, se você sentiu força, se você sentiu que Deus tocou algo aí dentro, não deixe esse momento terminar como se fosse só mais um. Faça algo a respeito. Escreva nos comentários, minha casa é do Senhor Jesus. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa de proteção, cura e restauração. E se inscreva no canal para continuar orando com a gente, porque aqui ninguém luta sozinho. Deus te abençoe abundantemente e até a próxima oração.